Em comparação com as eleições de 2018, parece que as fake news não foram tão fortes agora nas eleições de 2022. Ou será que foi só uma impressão minha, hein? Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Sou o Gilmar Lopes, lá do e-farsas.com, um site que desde 2002, há mais de 20 anos, tenta descobrir se as histórias que circulam na internet são verdadeiras ou falsas. E hoje eu vou trazer para vocês 7 fake news, 7 notícias falsas que circularam no dia das eleições. No dia 1º e no dia 2 de outubro de 2022, o e-Farsas se juntou a outras 6 agências de checagens no projeto chamado Check BR, onde a gente se juntou para checar as notícias que estavam circulando ali a respeito das eleições no dia da eleição e na véspera. A Check BR é uma coalizão que tem como objetivo a republicação dos artigos entre os participantes. Então, uma agência publicava uma checagem, outra agência podia publicar aquela mesma checagem. A ideia é que essas publicações alcançassem mais pessoas, mais leitores. Isso é uma reedição do que a gente já fez em 2018, onde a gente checou apenas no dia do segundo turno das eleições daquele ano, mais de 50 notícias falsas que circularam naquele período. Faz parte da coalizão o AFP Checamos, a Aos Fatos, a Boatos.org, o Projeto Comprova, Fato ou Fake, o Lupa e também o e-Farsas. No dia das eleições começaram a circular histórias dizendo que várias urnas lá no Japão estavam sendo substituídas porque os eleitores estavam tentando apertar o 22 e aparecia o candidato do 13. E é claro que um montão aí de gente ficou perguntando se isso era verdade mesmo. Bom, a gente entrou em contato com o TSE, que explicou que de fato algumas urnas eletrônicas foram substituídas lá no Japão, porque tem eleitor brasileiro que mora lá no Japão e precisa votar, E o que a Justiça Eleitoral explicou é que essas urnas foram substituídas por outros problemas. A maioria é porque elas não ligaram no dia da eleição, quando foram colocar a urna para funcionar, algumas não funcionaram. O TSE explicou que ao total foram 12 urnas substituídas lá no Japão e nenhuma apresentou esse problema de você digitar um candidato e aparecer outro. A Justiça Eleitoral também explicou que ao todo foram substituídas 50 urnas eletrônicas em todos os territórios fora do Brasil. Você acha que o hacker ia ser burro a ponto de fazer aparecer uma outra imagem ali na cara do eleitor? Tinha que fazer escondido, Ainda mais que um hacker ia conseguir ter a inteligência de quebrar todas as barreiras de segurança da urna e ia deixar isso na cara do eleitor. Ia fazer escondido, E essa circulou no dia seguinte das eleições, dizendo que uma cidade lá na Bahia, chamada Barreiras, teve 212 mil votos para o candidato do PT, sendo que a cidade inteira tem apenas 158 mil habitantes. Isso seria uma clara prova de fraude. Comprovaria, gente, se fosse verdade. Para a gente checar essa história é muito fácil, basta entrar no site do TSE e dar uma olhada lá na cidade de Barreiras, na Bahia, e selecionar quantas pessoas votaram naquela cidade. Ao todo, foram 85.497 eleitores no primeiro turno das eleições realizadas no dia 2 de outubro de 2022. Naquela cidade, o primeiro colocado na corrida para a presidência teve 58% dos votos, ou cerca de 47 mil votos válidos, na frente do segundo colocado, que teve 36,56% dos votos. E de acordo com os dados do IBGE, do censo de 2021, Barreiras tem 158.432 habitantes. Então, só para reforçar, essa história é completamente falsa. Barreiras teve 103 mil eleitores registrados e desses 85 mil votaram. A cidade, de acordo com o último censo, tem cerca de 151 mil habitantes. E por falar em números inflados, tem essa outra história que circulou também, dizendo que uma cidade lá de Minas Gerais teve mais eleitores para presidente do que para outros cargos. No filminho que circulou aí em grupos de WhatsApp e também no Telegram, uma voz mostra o site do TSE comprovando que lá em Uberaba, em Minas Gerais, teve 348 eleitores aptos a votar. Mas quando a gente abre a opção para presidente, mostra lá que 439 eleitores votaram. Ou seja, a voz dá a entender que como teve muito mais votos para presidente do que para outros cargos, isso seria uma comprovação de fraude, que não é verdade. Apesar dos dados serem reais e forem tirados mesmo do site do TSE, isso não comprova fraude de jeito nenhum. A explicação vem do próprio TSE e eles explicaram o seguinte, que os números maiores aí de eleitores para presidente se deve aos eleitores que votaram em trânsito, ou seja, de eleitores que votaram fora do seu domicílio eleitoral. Quando você vai votar fora da cidade onde você tem o seu título de eleitor, você pode votar apenas para presidente.
presidente e não pode votar por outros cargos, porque os outros cargos são da sua cidade. E nas urnas eletrônicas de cada cidade, de cada município, tem apenas os dados daquele município. Então, quando você vai votar fora de onde você tem o seu título de eleitor, você consegue votar apenas para presidente, para os outros cargos não. Por isso, tem mais eleitores aptos para votar para presidente do que para outros cargos. E essa circulou na semana das eleições e deixou o povo ainda mais confuso. Uma mulher aparece no vídeo dizendo que o TSE criou uma função ali escondida nas urnas eletrônicas, que quando a pessoa vota em algum cargo, ele aparece embaixo assim: confira o seu voto. E se a pessoa por um acaso apertar o confirmar, ela perde o voto dela vai ser cancelado. E isso é totalmente falso. Bom, é verdade mesmo que o TSE agora colocou um aviso logo após de você digitar o número do seu candidato, embaixo no rodapé ali nas urnas eletrônicas aparece assim: confira o seu voto. Mas isso demora apenas um segundo. E se você apertar ali o verde nesse meio tempo, não acontece nada. Seu voto não é perdido nem nada. O software da urna apenas bloqueia ali as teclas para você não apertar nada e dá tempo de você conferir o seu candidato. O TSE explicou que fez isso para evitar que o eleitor vote sem querer em algum outro candidato. Às vezes ela digita lá, aparece uma outra cara e ela já aperta o Enter rapidão. Então, para evitar isso, o TSE colocou esse pequeno delay de 1 segundo só. Mas você pode apertar ali que não vai acontecer nada com o seu voto está garantido. Ah, o recurso vai estar disponível também no segundo turno das eleições. E essa também surgiu na semana das eleições, dizendo que o TSE estava muito preocupado com o aumento recorde das inscrições de mesários voluntários e que os mesários estavam criando um complô, um plano de reter o comprovante dos eleitores para depois, quando forem contar os votos nas urnas, dá uma diferença entre o número de eleitores que assinaram aquele caderno com o tanto de votos. E com isso ia invalidar aquela sessão e, por consequência, invalidar todas as eleições. Só que isso também é falso, porque o assinar ali no livro e também aquele comprovante não tem nenhuma ligação com o número de votos da urna eletrônica. O TSE explicou pra gente que os eleitores que têm biometria cadastrada não precisa assinar aquele caderno e também não precisa pegar aquele comprovante de votação. Esse comprovante vale mais para o eleitor do que para a Justiça Eleitoral. É o software da urna eletrônica que guarda os dados de votação dos eleitores. Não tem nada a ver com aquele comprovantezinho. Também é mentira afirmar que houve um aumento recorde de inscrição de mesários voluntários. Se a gente buscar lá no site do TSE, a gente vai ver que o maior aumento ocorreu de 2018 para 2020, quando houve um aumento de 43% de mesários voluntários. Agora, de 2020 para 2022, foram apenas 47%. Então não teve um aumento tão grande não. Então não dá para saber se o mesário vai apoiar esse candidato ou aquele candidato. Também na semana das eleições apareceu um vídeo que seria uma prova definitiva de que houve fraude nas eleições. Uma mulher entra num recinto onde, segundo ela, funcionaria o sindicato ligado à CUT e as pessoas lá dentro estariam fraudando as urnas eletrônicas. O flagrante teria ocorrido na cidade paulista de Itapeva e levantou dúvidas sobre a lisura nas eleições. Acontece que as cenas foram gravadas mesmo em Itapeva, no sindicato chamado Sinticom, que é o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção, do Mobiliário, Cimento, Cal, Gesso e Montagem Industrial, ao lado do cartório eleitoral da cidade. Mas a Justiça Eleitoral aluga esse lugar desde 2014 por falta de espaço no cartório eleitoral. Bom, mesmo o vídeo não mostrando nada de ilegal, apenas algumas pessoas mexendo com urnas eletrônicas, é preciso frisar que tudo o que acontece ali está sendo feito dentro da legalidade. O TSE explicou que os funcionários que aparecem nas gravações são terceirizados e foram contratados por meio de licitação pública, de acordo com a legislação, e todos os dados estão disponíveis lá no site do TSE para quem quiser consultar. Os servidores estavam fazendo um procedimento padrão nas urnas eletrônicas, que é inserir os nomes dos candidatos e preparar as urnas para o dia das eleições. Todo o processo é aberto ao público, para quem quiser acompanhar. Não tem nada de escondido ali. O caso foi parar na polícia, porque os funcionários desse local abriram um boletim de ocorrência contra essa mulher que invadiu o local e começou a desacatar todos os servidores. E para encerrar, eu trago esse vídeo aí, ó, de uma urna travada. Quando o eleitor queria votar em outro candidato, a urna parecia apenas uma imagem estática de um outro candidato. E várias pessoas começaram a compartilhar isso, dizendo que isso seria uma prova de fraude,
Olha só que hacker burro, hein? Segundo o Tribunal Regional Eleitoral lá do Rio de Janeiro, uma das urnas da sessão eleitoral 311 em Petrópolis apresentou problemas e foi substituída. O eleitor tentou votar ali, não conseguiu, e foi instruído a esperar a substituição da urna para continuar votando, mas ele não quis esperar não e foi embora sem votar. Segundo informações do TRE, a urna foi aberta às 8 da manhã e fechada às 17h15, sem nenhuma outra intercorrência. O boletim mostra que dos 319 eleitores aptos a votar naquela sessão, 223 compareceram, e o Bolsonaro foi o candidato mais votado naquela sessão, com 122 votos. Então é isso, essas foram algumas das notícias falsas que a gente checou nesse período eleitoral. E se você teve acesso, recebeu alguma notícia aí no seu grupinho de WhatsApp relacionada às urnas eletrônicas, manda pra gente checar também. Não se esqueça de dar joinha nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar para mais gente aí conhecer o nosso trabalho. Quero que você conheça também o e-farsas.com, um site aí que todo dia tem checagem sobre notícias falsas de vários teores, e também que você conheça o nosso canal lá no TikTok, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.